Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de São Marcos, Aleluia. capítulo 16, versículo 15. Que nos diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos, te damos graça, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de mais uma vez lermos a tua santa e bendita palavra, e que o teu Espírito Santo a aplique em nosso coração. E assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Igreja do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, ele faz uma reunião com seus discípulos e delega uma grande responsabilidade para eles. E que responsabilidade foi esta? A responsabilidade de pregar o Evangelho. A responsabilidade de ensinar o Evangelho. E os seus discípulos cumpriram com esta missão que lhes fora designada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que eles iam por toda parte anunciando a palavra, anunciando Aleluia. o Evangelho do Reino. E ainda nos dias de hoje, prega-se o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda nos dias de hoje, o Evangelho continua sendo pregado. O Evangelho continua sendo anunciado. Porém, aí tem um ponto de interrogação. A pergunta que não quer calar é esta: será que verdadeiramente o Evangelho que se prega hoje, o Evangelho que ensina-se hoje, será que é o verdadeiro Evangelho? Será que é o Evangelho que Jesus pregava? Será que é o Evangelho que os discípulos pregaram? Eu, particularmente, creio que o Evangelho que se prega hoje não é o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo e que os apóstolos pregaram. Isto pode até causar um espanto, uma admiração
um questionamento: o que é isso, pastor? O evangelho que se prega hoje não é o evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Quando eu digo que o evangelho que se prega hoje não é o evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, eu não estou generalizando. Prestem bastante atenção para que não haja uma interpretação equivocada. Eu não estou generalizando. É lógico que ainda tem pregadores, ainda tem líderes, ainda tem instituições evangélicas sérias, compromissadas com o reino de Deus e que prega e anuncia o evangelho de Jesus, o evangelho que os apóstolos pregaram. Isso tem. Mas quando eu digo que não é o evangelho de Jesus que está sendo pregado, eu estou me referindo a algumas instituições evangélicas, alguns pregadores, alguns líderes. É isto. Estamos entendidos? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Por que eu creio que o evangelho que se prega hoje não é o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho que Jesus pregou e que os apóstolos pregaram? Porque há uma diferença muito grande. Por exemplo, o evangelho que Jesus anunciava, que Jesus pregava, que os apóstolos pregaram, que os apóstolos ensinaram, era um evangelho poderoso, era um evangelho justo, era um evangelho fiel, era um evangelho, firme. O evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram era um evangelho que, quando a pessoa ouvia esse evangelho gerava na vida das pessoas a transformação, gerava mudança, Era um evangelho que gerava libertação. Aleluia! Era um evangelho poderoso. Era um evangelho que libertava, que gerava libertação, mudança de comportamento, mudança de personalidade, mudança de caráter. Ou seja, era um evangelho que gerava uma transformação muito grande na vida das pessoas. E o evangelho que se prega hoje é um evangelho barato, é um evangelho infiel, É um evangelho, irmãos, frio, é um evangelho falso, é um evangelho que não gera na vida das pessoas libertação, transformação, mudança. Ou seja, as pessoas ouvem o evangelho, as pessoas dizem que o evangelho entrou no coração delas, as pessoas dizem que teve um encontro com Jesus através deste evangelho, as pessoas dizem que agora são evangélicas, até mesmo descem as águas batismais, algumas até mesmo exercem cargos ministeriais na igreja, porém não há mudança. Porém, as pessoas continuam na prática do pecado, nas práticas ilícitas.
as pessoas continuam da mesma forma. Não há transformação, não há mudança. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. E o que a palavra de Deus diz? Que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tem que gerar uma mudança, uma transformação, uma libertação. É o que a palavra de Deus diz, que quando a pessoa realmente recebe este evangelho, esta pessoa abandona o mundo, abandona aquelas práticas mundanas, ela abandona, ela se afasta do pecado. É como diz a palavra de Deus: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que vivia na idolatria, não vive mais na idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Então é desta forma. O verdadeiro evangelho, o evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, ele gera transformação na vida da pessoa. Nós poderíamos ver aqui vários exemplos bíblicos, mas eu quero citar um exemplo aqui de um homem que ouviu o evangelho de Jesus. O próprio Jesus pregou o evangelho para este homem, e aconteceu na hora uma verdadeira transformação na vida deste homem. Esse homem chamava-se Zaqueu, conhecido como Zaqueu o publicano. E no próprio texto onde fala sobre Zaqueu, está escrito que Zaqueu era um homem pecador. Zaqueu era um homem rico, porém era um homem corrupto, era um homem injusto. Estudos detalhados e profundos revelam que ele era um homem infiel, ele era um homem trapaceiro, era um homem que adquiriu parte da sua riqueza ilicitamente, era um homem que aceitava propina, aceitava suborno e assim sucessivamente. Era um homem pecador, um homem terrível. Mas Zaqueu, ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, de ouvir o evangelho de Jesus. E diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele teve a oportunidade de estar ali com sua família, com Jesus e com seus discípulos ali na mesa, na sua casa. E ali o Senhor Jesus disse para Zaqueu e para todos que ali se encontravam: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Olha que coisa tremenda. E o Senhor Jesus, então, ali, ele diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E ali o Senhor continuou ministrando o seu evangelho ali. E aquele evangelho, então, entrou no coração de Zaqueu, na vida de Zaqueu, e no mesmo instante gerou uma transformação, uma libertação completa, uma mudança totalmente radical na vida de Zaqueu. E Zaqueu, então, ouvindo ali o evangelho ali, ouvindo ali a palavra do Senhor Jesus,
ele se levanta ali naquela mesa, ergue a sua voz e diz: Mestre, eis que eu vou repartir todos os meus bens materiais no meio. 50%, ou seja, a metade dos meus bens materiais, eu vou distribuir com os pobres. E se eu tiver defraudado, desviado, roubado, dado prejuízo a alguém, eu vou retribuir, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, vou restituir quadruplicado. Então veja bem, igreja, olha só que transformação tremenda. Não foi uma transformação radical na hora. E aí o Senhor Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Está vendo? Aleluia. O Evangelho de Jesus é isto. Ele liberta, ele transforma, ele gera aquela mudança, ele gera salvação. Louvado seja o santo e bendito nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! E agora nós vamos ver outro exemplo para nós encerrarmos. Agora não foi o Senhor Jesus que ministrou, que pregou esse evangelho, mas foi um dos seus apóstolos. A Bíblia diz que estava acontecendo uma grande festa na cidade de Jerusalém, a festa de Pentecostes. E ali o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de fé, ali ele faz uma ministração ali da palavra. Ali ele ensina o Evangelho de Jesus. Ele prega o Evangelho do Senhor Jesus ali no dia de Pentecostes. E tinha uma grande multidão ali em Jerusalém. E a palavra de Deus diz que só através desta ministração do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Quase 3.000 pessoas ouviram o Evangelho, receberam o Evangelho, aceitaram, reconheceram Jesus como Salvador. E houve uma grande transformação também na vida dessas pessoas. Porque a palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, ou seja, Lucas, o médico, conhecido como médico amado, ele escreveu que em toda a alma havia temor. E a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades. Por exemplo, uma pessoa tinha ali várias propriedades, vários terrenos, e ali eles vendiam algumas propriedades, levavam o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos, e ali os apóstolos faziam um levantamento, faziam uma pesquisa, faziam um relatório e via quem estava precisando, quem estava necessitando. Eram muitas viúvas, muitos órfãos, e ali eles ajudavam estas pessoas, eles faziam obras sociais. Olha que coisa tremenda, irmão. E a palavra de Deus ainda diz que eles perseveravam. Aquelas pessoas que ouviram aquele evangelho ali, elas abriram o coração, elas abriram mão dos bens materiais para repartir com aqueles que não tinham. E a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão.
eles repartiam o alimento com aqueles que não tinham. Então, o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, ele gera no coração da pessoa que o recebe um desejo ardente de obedecer a palavra de Deus, de ser fiel a Deus, de viver uma vida totalmente de acordo com a palavra de Deus. Ele sente desejo de se afastar do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, é desta forma. Por exemplo, nesta noite, aqui tem várias pessoas de ministério, várias pessoas que têm esse chamado, que o Senhor Jesus também te entregou esta missão. Assim como Ele entregou para os apóstolos, Ele entregou para mim e entregou para você também. Você que é do ministério, você que está ouvindo esta mensagem aí pelas redes sociais, você também tem esse chamado. O Senhor Jesus também delegou essa responsabilidade para você pregar o Evangelho dele, para você ministrar o Evangelho dele. Então, o que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Pregar o verdadeiro Evangelho. Vamos pregar o Evangelho de Jesus. Vamos pregar o Evangelho que os apóstolos pregaram. Vamos pregar com unção. Vamos pregar com poder. Vamos pregar com autoridade. Amém? Aleluia! Não se acovarde, não tenha medo de pregar contra o pecado, não. Deus jamais vai se irar com você. Deus jamais vai se entristecer com você se você pregar contra o pecado. Se você pregar contra aquilo que é contrário à palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar pregando a verdade. Não vamos ficar com medo, não. Muitos dizem, mas hoje em dia não se pode mais pregar uma mensagem firme. Não se pode pregar uma mensagem que confronta o pecado. Porque senão as pessoas vão embora da igreja, as pessoas vão ficar com raiva, as pessoas vão abandonar a igreja. Só abandonam, só vai embora aqueles que verdadeiramente não querem ter compromisso com Deus. Aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas aqueles que têm compromisso com os céus, com o reino de Deus, eles glorificam a Deus. Amém? Eles agradecem a Deus porque estão congregando em um ministério que não negocia com o pecado. Porque estão congregando em um ministério que prega o verdadeiro Evangelho, que prega a verdadeira palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar ministrando em nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.